De um lado estão os fãs, os adoradores extravagantes, aqueles que defendem o modelo ou estética da adoração construídos pela Hillsong e disseminados aqui no Brasil pelo Diante do Trono. Do outro lado, aqueles que veem nesse tipo de música algo danoso, praticamente uma droga, tanto para o indivíduo que a consome quanto para a igreja que distribui isso nos cultos de domingo. Haveria uma forma de entender tudo isso sem cair nos dois extremos, ou é tudo a mesma droga? Em geral, a primeira grande crítica ao modelo Hillsong está na estrutura sobre a qual se constrói boa parte de suas canções. Verso 1, pré-refrão, refrão, verso 2, pré-refrão, refrão, ponte, refrão. Para os mais esclarecidos, isso indicaria a pobreza intelectual do compositor e também de quem ouve. Será mesmo? Em qualquer gênero musical temos estruturas que são repetidas ou que são reinventadas ao longo do tempo. E mais que isso, a música popular de hoje está baseada em reciclagem do seu próprio estilo, ou em beats repetitivos bem pensados para disseminar uma mensagem. Isso lembra que para uma música com função específica num culto evangélico, me parece que o modelo Hillsong cumpre bem esse papel. Inclusive porque historicamente já fazemos uso desse tipo de estrutura, não é mesmo? Lutero mudou completamente a música, usou melodias simples e canções fáceis para se encaixar perfeitamente as palavras de algumas orações. No período da Reforma, Lutero, por exemplo, fez uso de melodias seculares para seus hinos e cânticos. Certas fontes indicam que ele fez uso de uma melodia de um cântico a Maria em um de seus hinos. Acusam o Diante do Trono, Aline Barros e Fernandinho de serem os grandes propagadores de versões e mais versões de músicas da Hillsong, do Jesus Culture, entre outros. Sim, podemos verificar o exagero de versões em boa parte dos álbuns desses artistas gospel. Mas é bom lembrar que, historicamente, essa prática foi introduzida pelos missionários que traduziam os cânticos estadunidenses e europeus para a língua portuguesa. Como antigamente, uma parte considerável dos nossos irmãos cantam essas músicas durante os cultos no domingo e não se questionam de onde elas vieram. Há um valor que suplanta essa questão, que é a qualidade, propósito e função num determinado espaço do culto. Para Calvino, por exemplo, a prática de adoração por meio de cânticos corretamente administrada é muito santa e sadia. Se para adorarmos a Deus não é preciso música, por que criamos tanta confusão em torno disso? De alguma forma, resgatamos o conceito de música cívica, sacra ou dionisíaca, profana e aplicamos ao nosso contexto. Música cívica era aquela entendida com alto poder cognitivo e conducentes à ordem e à razão. Música dionisíaca era a música rítmica ligada ao transe. Essa dicotomia, uma vez estabelecida, percorreria toda a história da civilização ocidental e chegaria aos dias de hoje como representantes da boa música cristã de alta qualidade e das de baixa qualidade. Uns beirando o profano, outros traduzindo o sagrado. Já criticamos aqui mesmo no canal do AG o exagero dos estilos espontâneos de adoração. Mas podemos falar também dessa classe de artistas fazendo música cristã para apenas iniciados. Uma música metafórica e abstrata que fala sobre Deus sem falar sobre Deus. Outra crítica estaria no conteúdo bíblico ou falta dele nas canções da Hillsong Diante do Trono. Sempre destaco algumas canções como The Creed ou Oceans da Hillsong, ou até mesmo Preciso de Ti e Coração Igual ao Teu do Diante do Trono. Tudo isso apenas para iniciar o debate, já que o mesmo esforço teológico para desconstruir uma música não se verifica quando você chama o seu pastor e aponta para ele os erros teológicos e até mesmo o flerte com heresias que ele tem no culto de domingo. Com tudo isso, parece que eu estou protegendo ou blindando esses artistas contra qualquer tipo de crítica. Muito pelo contrário. Há uma sensação de que algumas bandas ou cantores gospel, por possuírem um bom aparato de marketing e gente que adora, estariam imunes a críticas. Com certeza isso não é verdade. Mas como saber que estamos sendo manipulados e enganados? Nesse vácuo de respostas, criamos subculturas. Há quem diga que se você é de uma igreja histórica, não deveria escutar ou sequer reproduzir as músicas desses artistas que eu acabei de citar ao longo do vídeo. Se isso fosse verdade, boa parte do repertório de músicas nos cultos seria reduzidos a 1/3. E quem ouve as canções dos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Leonardo Gonçalves, os Arrais, entre outros artistas, estariam equivocados na mensagem que passam?
quem ouve bandas católicas que não falam de imagens ou sequer citam Maria? Crombie, Marcos Almeida, Lorena Chaves, Simona Mi falam sobre os valores cristãos sem explicitá-los na música. Deveremos parar de escutá-los? Bem, os pontos de referência para um juízo estético ou de valor parecem evaporar à medida que nós nos aproximamos do objeto e começamos a entender as suas intenções. Quais seriam então as ferramentas para se entender Hillsong e Diante do Trono? Para Horton, a ênfase do evangelicalismo contemporâneo não está mais em temas como pecado e graça, tão abundantes no pensamento reformado, mas sim em uma variedade de métodos de autoajuda que tentam tornar o cristianismo numa espiritualidade para atrair aqueles que procuram por uma religião. Há uma necessidade de aprofundarmos a crítica ao modelo estético de adoração que estamos acostumados a reproduzir. Por isso, fazer críticas apenas baseadas nas subjetividades do seu gosto pessoal não é aprofundar a questão. Pelo contrário, é munir o fã de mais paixão pelo seu ídolo. Sobre a banalização dos objetos religiosos para fins mercadológicos, falaremos numa próxima conversa, incluindo questões sobre a indústria cultural e as subculturas cristãs. Até lá!